E aí, pessoal, continuando a nossa série aqui no canal, a gente vai tratar de um assunto bem legal são sacrifícios posicionais, né? Então, a gente já viu aqui no decorrer dos vídeos que alguns sacrifícios táticos, por exemplo, sacrifícios que você sacrifica alguma coisa e, por exemplo, dá mate ou ganha muito material, né? Então, são sacrifícios de natureza imediata, né? Você sacrifica e já ganha algo em troca logo em seguida. Os sacrifícios posicionais são mais a longo prazo, né? Você vai, sei lá, sacrificar um peão para colocar uma peça numa casa boa, né? São elementos a longo prazo, tá? Então são de natureza totalmente oposta a sacrifícios táticos, né? Então a gente vai dar uma olhada em dois exemplos aqui hoje, né, para vocês terem o pontapé inicial, né, para vocês terem um exemplo, né, de tipos de sacrifício posicional, e assim vocês podem acabar identificando em outras partidas e irem correndo atrás de mais exemplos. Então a primeira partida que eu vou mostrar aqui é uma partida do Petrosian com cadê o nome dele? Raškovski, né, em 1976. Então foi uma defesa Benoni. Aqui jogou com a variante mais clássica da Benoni mesmo, cavalo D2, cavalo de BD7, A4, e aqui jogou com o cavalo E5, o Raškovski, né? A Benoni estava em uma crescente muito grande, porque por causa da partida do Spassky com Fischer, né? E no match do Campeonato Mundial. E bom, aqui o Petrosian jogou com torre A3, que é uma ideia, uma das várias ideias possíveis que o branco tem aqui nessa posição, né? Eu não consigo entender ainda, tipo, falar exatamente uma ideia específica, né? Mas sai dos temas aqui na diagonal, a torre pode passar pela terceira fila em alguns casos. O preto jogou com B6, possibilitando ideias como A6 e B5, sem levar fixações, né? Porque, por exemplo, acho que depois de A6 o branco pode ter ideia de jogar A5 aqui para fixar o peão de B. Então o lance B6 mais ou menos evita isso, né? Outra opção aqui que muita gente jogaria tipo ao toque aqui, os jogadores especialistas de Benoni, seria o lance G5. É que é um lance muito normal na Benoni, tá? Evita o lance F4 e principalmente ganha um pouco mais de espaço na lado do rei, né? Então ideias de cavalo G6, cavalo D7, cavalo E5, né? São muito possíveis, né? Então veio B6, dama C2 e aqui cavalo H5, né? Então igual eu tinha comentado ali, a partida do Spassky com o Fischer, né? O Fischer usou esse mesmo cavalo H5 para ganhar uma boa partida do Spassky. Então o Radakovsky aqui tá imitando o tema, né? Então aqui veio o bispo H5, GH5, né? E aqui o Petrosian, só que tem uma grande diferença da partida do Spassky com Fischer com essa aqui, né? Que a torre do Spassky estava em A1 ainda, né? Tava Então, nossa, você vai falar, uau, né? Grande diferença. Mas tem uma grande diferença, exatamente, porque a ideia das pretas é qual, né? Ela sacrifica a estrutura para tentar compensar isso na atividade, né? Então vai ter o par de bispos, né? Vai ter um cavaleiro relativamente forte, e aí vai tentar ideia de ataque, né? F5 e tal, né? Só que aqui enfraquece a estrutura e a casa de F5 em especial. E aqui o branco jogou com o cavalo D1, né? Justamente já para passar a torre pela terceira, em vários casos, e o cavalo pode ir para E3 seguido de F5, né? E assim, se o preto ficar parado, totalmente parado, tipo, vamos lá, RH8, cavalo E3, né, rei G8. Posso pôr o cavalo em F5 já, mas pode jogar tipo H3, rei H8 e F4, né? O preto está totalmente paralisado aqui, ele está completamente dominado, né? A estrutura está horrível, o branco conseguiu colocar a maioria deles para andar, né? Igual a gente viu sobre a estrutura de Benoni, né? E o branco vai acabar atacando ali na lado do rei. Pensando nisso, o Radakovsky tentou criar algum jogo dinâmico, né? Atacou a torre e vai tentar, por exemplo, porque depois de torre E1 pode surgir ideias de C4, cavalo D3 e tentar encher o saco, né? Só que aqui vem o nosso tema, né? Aqui o Petrosian jogou com cavalo E3, ou torre H3 primeiro, né? Para passar a torre antes de cavalo E3. E aqui ele realmente vai sacrificar a qualidade mesmo, porque e aqui o Raškovski tomou em F1, né? E talvez H4 aqui fosse uma opção, né? E aí
entra em algumas posições um tanto quanto complicadas, porque agora a torre fica meio estranha aqui em H3, né? Mas principalmente pelo fato do lance cavalo E3, vir bispo D3 em vez de bispo por F1, né? Dama D1, bispo por, rei por, e agora cavalo D3. Né? E com a dama em C2 aqui, né, não teria esse recurso, e agora o cavalo D3 enche muito saco. Porque pode ter ideia de cavalo F4, o bispo abriu aqui, e aí a torre pode ajudar aqui na defesa, né? As peças entram no jogo um pouco mais fácil. Só que aqui veio o bispo por F1 direto, tomou de cavalo já para passar o cavalo para G3, né, e tomar o peão de H5, e aqui veio o B5, né, e aqui o Radakovsky está completamente dominado, né, porque agora a ideia do Petrosian é que ele sacrificou uma qualidade pelo bispo de casas brancas, e aí principalmente a casa em especial, a casa de F5, ela é muito fácil de usar para as brancas, né, cavalo G3, cavalo H5 como opção também, né. E aí a qualidade a mais que as pretas têm, né, que é a torre de A8, bom, ainda não está jogando. Veio B por A4, né, o preto está tentando criar contra-jogo, mas aí cavalo F5, cavalo G6, torre por H5, bispo E5. Mantendo o bispo, possivelmente, que é o bispo que vai tentar segurar a casa, né, porque o bispo de G7 normalmente é o bispo, a peça mais forte das pretas na Benoni moderna, né. Veio G3 e agora as brancas, né, vão começar F4 e começar uma avalanche ali na lá do rei, né? Veio torre B8, cavalo de 1 E3. A ideia das brancas pode ser tanto levar o cavalo para C4 ou para G4, né, para ficar mais perto aqui do rei em G8. Né? Veio A3 aqui tentando criar contra-jogo, B por A3, dama B6. E agora veio dama D2 aqui do Petrosian, né? A dama já está de olho ali nas casas pretas. Veio dama B3, cavalo G4, né? Já para passar a dama para H6 em vários casos, né? Então tipo rei H8 já leva a dama H6 e tá impossível de defender esse peão de H, né? Porque cavalo F8 vai levar cavalo E5, né? E vai começar a faltar peça para defender o mate. Então aqui tentou torre B7 e aqui o Petrosian fez um lance típico, totalmente típico do Petrosian. Tem vários jeitos de jogar essa posição, né? Mas rei G2. Ele tira ali o rei de qualquer tipo de tema, né? Sai dos cheques ali na primeira fileira, nesse calmo, né? E o preto está totalmente dominado aqui. Ele não tem o que fazer, né? Veio dama C4, cavalo por E5, dama por E4 e agora jogou com F3 aqui. Podia jogar cavalo F3 também, simplesmente voltando, né? Mas veio F3, dama por E5, cavalo H6 cheque, F8. Torre por E5, cavalo G4 e depois de torre de E7, o Radakovsky já abandonou, né, porque a posição está totalmente devastada, totalmente destruída, né? Mas o que fica aqui pra gente é principalmente o ponto do sacrifício de qualidade, né? Ele sacrifica material, né, uma característica de jogadores muito fortes, né? Eles não têm medo de sacrificar material, né? Então ele sacrifica a torre ali para aproveitar a estrutura das pretas que ficou debilitada ali na ala do rei, né? Certo? Esse foi o nosso primeiro exemplo. E o nosso segundo exemplo aqui é uma partida da Goryashkina com a Ju Wenju no Grand Prix feminino em 2020. Então, tanto que essas duas jogadoras jogaram o Mundial Feminino. Elas disputaram o Mundial Feminino, que a Ju Wenju prevaleceu, né, no desempate nas rápidas, eu acho. Um match muito puxado, assim. Então foi aqui uma defesa semi-tarraxa. Eu tô pulando aqui a abertura rapidinho. Veio B6, torre de AD1, torre de F1, torre C8, bispo B3, torre E8, H3, dando um arzinho pro rei, H6. Aqui a Goryashkina tentou, vai jogar com torre 3 aqui, já com ideia de passar a torre pela terceira e ideias de D5 também. Então aqui no geral o branco vai tentar encaixar um D5 no momento certo, ou em alguns casos E5 também. Veio o cavalo F6, dama E2 para suportar o peão de E4. E aí veio torre C7, né? Então aqui, provavelmente o plano da Ju Wenju era depois de rei H1, por exemplo, tanto ter ideia de torre D7, não, torre D7 leva bispo A4, né? Acho que principalmente a ideia aqui é dama 8, né? Com ideia de passar a torre para C8 em alguns casos, e a dama aqui fica pressionando o peão de E4, né? É uma manobra bem típica ali. Pensando nisso, né, a Goryashkina jogou D5 aqui, sacrificando um peão para ganhar certa iniciativa. E é um sacrifício muito temático nessas posições de semi-tarraxa. Então veio o peão por e aí E5, né? Ele não vai tomar em D5.
E aí o ponto é o seguinte, né? A gente principalmente libera a casa de D4 por uma peça, né? E aí as pretas ficaram com o bispo meio limitado, né? Tem um peão a mais, mas estão com a peça meio limitado, né? Veio o cavalo H5, torre D4, né? A torre pode passar para lá do rei para um futuro ataque. O peão G5 também corta as peças das pretas. Veio o G6, dama D2, aumentando a pressão aqui no peão de D5 e uma possível pressão ali no peão de H6. Dama E7 e agora cavalo H2 para levar o cavalo para G4, né? E começar a já mirar nas casas fracas ali na ala do rei. Veio dama C5 com a ideia de dama C1, cheque, né? Porque, por exemplo, cavalo G4, dama C1, trocando as damas, a chance de ataque diminui. Aqui jogou com torre 1, agora a esquina para evitar a torre C1. Veio dama C3, dama D1. Ela está tentando manter as damas para manter o potencial de ataque na posição. Torre de E8. E aqui ela jogou E6, né? Justamente para, de novo, tentar abrir a posição do rei. E agora essa estrutura aqui na ala do rei ficou um tanto quanto debilitada, meio solta, né? Veio o cavalo F6, levou o cavalo para G4 para tentar trocar uma peça que defende a ala do rei. É uma peça importante na defesa. Cavalo por torre por. Rei G7. Está tentando se segurar aqui a Ju em Ju, mas a posição é meio difícil na prática. Torre por. Torre E6, colocando mais fogo aqui no peão de G. G5. Né, que é um lance que provavelmente ela não está feliz de fazer, né? Porque cria ganchos aqui para atacar o peão de G. E aí veio o rei H2, né? Já evitando de uma vez só, né? O fato da troca de damas. Veio dama C7 cheque. Torre G3. Torre de C F8. Né? Tentando pressionar aqui no peão de F2. Tentando criar certo contra-jogo. Veio dama D4. Torre F6. O rei das pretas sempre é um problema aqui para o rei para a posição das pretas, né? Apesar, então aqui o peão a menos nem tá fazendo falta, né? O peão a menos. E aí veio com H4, né? Que era uma ideia que a gente já tinha visto, né? Para tentar quebrar aqui a estrutura das pretas. E aqui jogou com dama C5, ó, Ju em Ju, que provavelmente foi o erro decisivo, né? Talvez dama F4 aqui, né? Devolvendo o peão, porque depois de dama por torre por HG, torre por F7. Torre de G5, aqui o branco tem pressão, mas talvez dê para defender o final, né? Simplificou bastante a posição. Bom, e provavelmente era a melhor opção, né? Porque depois de dama C5, o que acontece, né? Vem dama E5 aqui. E caiu o peão de G, só que não trocou as damas, né? E aí o ataque vai ser totalmente destruidor. Veio D4, H por G5 e agora esse dama E5 leva G por F6 intermediário, né? E aí tá aí o problema que é cheque duplo, né? Se a gente comparar aqui com essa linha, né, nem dá para jogar HG porque cai a dama, né? Então, o outro seria mais preciso. Só que aí depois de D4, HG, torre G5, RH8, torre H5, cheque, rei G7, dama G3 e aqui a Ju em Ju abandonou, tá levando mate já, né? Rei F7 vai levar tipo qualquer torre H7 aqui ou... não, torre G5 é graça demais, né? Mas de novo, né, o que eu queria mostrar para vocês principalmente é o sacrifício posicional de peão, né? Sacrifício para liberar casas para as peças, né? Nesse caso. Bom, esse foi o vídeo de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido instrutivo para vocês, né? E no geral não tenham medo de sacrificar material, tá? Tentem colocar suas peças ativas nas posições mais ativas, né? Não importando se você precisa realmente sacrificar material ou não. Que eu acho que quando vocês começarem a realmente entender isso, né, vai ter um novo caminho aí para vocês trilharem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.